Em Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. Marcos, capítulo 3, 22 a 30. O Brasil está em pé de guerra com os Estados Unidos, por causa da famosa tarifa de 50%, e não sabemos onde que isso vai dar. Não é uma guerra literal, mas é uma guerra de conversa por enquanto, talvez comercial, logo mais. Mas Paulo, ele disse em algum lugar que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Essa é a luta dos cristãos. E nesse parágrafo que nós vamos ler em Marcos 3, 22 a 30, Jesus fala justamente desta guerra, desta batalha. Ele fala como ele está confrontando o reino do inimigo, e dá para a gente perceber que existem alguns testes que nós podemos fazer para que nós saibamos se nós estamos realmente lutando desta forma como Jesus, confrontando o reino do inimigo. Nós temos que testar se a estrutura do inimigo está sendo abalada, se o território dele está sendo invadido e se os cativos do reino do inimigo estão sendo resgatados. Então vamos ler Marcos capítulo 3, 22 a 30. Vou convidar os irmãos a ficarem de pé. Diz assim a palavra de Deus: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade, vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu nos tens dado armas para vencermos esta guerra. O Senhor tem nos dado a Tua armadura, Senhor, para que nós possamos lutar contra o inimigo com armas de ataque, com armas de defesa, e podemos, Senhor, dizer que somos vencedores, porque é o Senhor que batalha conosco e por nós. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui hoje, como parte desta batalha, buscando a Tua presença, buscando conhecer mais a Tua palavra, e assim nós possamos, Senhor, confrontar o reino do inimigo, até o dia em que Tu nos deres descanso na Tua presença. Obrigado por podermos estar aqui hoje, que Tu nos abençoes, abençoe os irmãos que não puderam estar aqui, que o Senhor possa estar cuidando de cada um. Em nome do Senhor Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, podeis assentar. Confrontando o reino do inimigo. Jesus, ele teve que conviver com muitas calúnias por parte dos seus inimigos. Ele sempre fez o que era bom, o que era correto, mas as pessoas o invejavam e procuravam desacreditar tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia. E aqui é mais um desses
episódios aqui, eles acusaram Jesus até de usar o poder do próprio Satanás para lidar com aquelas doenças e fazer milagres. Então eles estavam acusando Jesus de que o que ele estava fazendo, de curar pessoas, de fazer milagres, era pelo poder do próprio Satanás. E nós que estamos seguindo Jesus e que também estamos tentando fazer a sua vontade e tentando fazer a mesma coisa, confrontar o reino do inimigo, nós podemos nos fazer a pergunta: será que nós estamos realmente lutando esta luta? Será que nós estamos realmente confrontando o reino do inimigo? Então podemos fazer alguns testes que podemos encontrar aqui nesse texto, para que nós possamos ter esta resposta. O primeiro teste é se a nossa luta, se o nosso confronto, ele tem o efeito de abalar a estrutura do inimigo. Então nós temos que fazer esse teste. Será que a nossa luta tem este efeito? Será que a nossa luta, o nosso confronto nesta guerra espiritual, será que abala a estrutura do inimigo? Nos versículos 22 a 26, que nós lemos aqui em Marcos 3, Jesus fala, aliás, os escribas, eles mostram aqui que os escribas acusam Jesus de estar possesso de Belzebu. Belzebu era o nome de um demônio que eles davam esse nome a esse demônio como o maioral dos demônios. Ele era conhecido como o maioral dos demônios. Até aqui mesmo diz, né? É pelo maioral dos demônios que ele expulsa. E aí então Jesus convocou-os, né? Chamou eles para frente, e ele então falou por meio de parábola, dizendo que se um reino ele luta contra si mesmo, ele cai. Então, ele disse: como que pode ser verdade isso que vocês estão me acusando, de eu estar fazendo esses milagres, de eu estar lutando pelo poder do próprio Satanás? Porque se fosse assim, seria Satanás lutando contra si mesmo, um reino lutando contra si mesmo, e esse reino não poderia subsistir, ele seria um reino dividido. Então é isso que Jesus fala por meio de parábolas. E então nós podemos pensar: será que nós, quando nós estamos lutando esta mesma luta, essa mesma batalha espiritual, será que nós estamos abalando o reino do inimigo? Será que estamos fazendo de forma que ele esteja sendo afetado? Vamos ver aqui em Mateus capítulo 11, de 1 a 6, quando João Batista, ele manda perguntar para Jesus se Jesus era mesmo aquele que devia vir. Mateus 11, de 1 a 6. Nesse episódio, João Batista estava preso, Jesus estava realizando o seu ministério. Jesus intensificou o seu ministério quando João Batista foi preso, e João mandou os seus discípulos irem falar com Jesus. Ele pessoalmente não podia ir, e mandou perguntar: o Senhor é mesmo aquele que devia vir? Ou seja, o Senhor é o Messias? Ou nós devemos aguardar outro? Eu não sei muito bem porque João Batista perguntou isso. Será que ele estava em dúvida? Será que, bom, se estivesse em dúvida seria compreensível, porque afinal de contas ele estava preso e ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava confrontando o reino do inimigo, e agora ele estava lá numa prisão e não sabia o que ia acontecer. Nós sabemos agora, porque nós já sabemos da história, mas ele não sabia. Então, talvez ele estivesse mesmo em dúvida e mandou perguntar. E qual foi a resposta que Jesus deu? A resposta que Jesus deu é a seguinte: ele falou: olha, vai lá e diz para João Batista o seguinte: olha o que vocês estão vendo.
e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, esta era a resposta, a única resposta que João Batista precisava ouvir. E eu creio que, com certeza, essa resposta foi suficiente para ele, porque Jesus estava abalando o reino do inimigo. Ele estava abalando a estrutura, porque todas essas coisas vêm por causa do pecado, e Satanás usa essas coisas para afligir a humanidade. Pessoas que ficam cegas, pessoas que ficam doentes, como lepra ou outras doenças, e também pessoas que ficam presas nas suas mentiras. Então Jesus disse que aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, desta forma, ele estava então abalando a estrutura do inimigo. E nós que somos crentes em Jesus, que já nascemos de novo, que recebemos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E nós, então, temos também esse mesmo poder de abalar o reino do inimigo. Talvez não curando leprosos, ou fazendo coxos andarem, ou fazendo cegos enxergarem, mas nós podemos anunciar o Evangelho aos pobres, não podemos? Aos pobres e aos ricos. Aos pobres de espírito e aos pobres, tanto de espírito quanto de dinheiro também, né? Qualquer um, nós podemos pregar o Evangelho, e assim nós vamos abalar o reino do inimigo. Quando Paulo, ele fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, ele fala uma profecia, e ele diz que, ele fala sobre o homem da iniquidade. Nós falamos sobre isso lá no estudo de Apocalipse. Ele fala assim, agora, nesses versículos, ele fala: agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então é aquela história de que o anticristo já está presente, ele já estava presente no tempo de Paulo, no tempo de João, esse espírito já está, então está presente hoje também no mundo, mas ele só está aguardando aquele que o detém, para que ele possa agir. Então eu creio que é uma das interpretações, é a que eu mais creio, é que esse que está detendo a igreja é o Espírito Santo que habita na igreja, porque quando a igreja foi inaugurada, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado em todos ali, e todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, todos aqueles que creem em Jesus para a salvação, recebem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele já estava presente no mundo desde o começo, mas depois, na época da igreja, com a igreja, ele está presente muito mais intensamente, derramando mesmo, sendo derramado. Então, como aquela profecia de Joel, sobre os vossos filhos, as vossas filhas, os servos e as servas, né? Os ricos, os pobres e tudo isso, ele está presente na igreja, o Espírito Santo está presente, e é ele que está detendo através da igreja. Quando a igreja for arrebatada, que é o que nós cremos também, é a nossa interpretação da escatologia, que quando nossa igreja for arrebatada, onde que vai estar o Espírito Santo? Ele vai continuar aqui, é claro, ele vai continuar em todos os lugares, mas só que a igreja, ele não vai estar presente na igreja, porque a igreja estará no céu. E se toda a igreja foi arrebatada, quem vai sobrar? É só aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo. E aí então não vai ter mais impedimento. Vai ter, é claro, Deus vai limitar tudo sempre, mas eu creio que é isso que Paulo está falando. Se isto é verdade, então quer dizer que nós, como igreja, no nosso lutar
espiritual, no nosso confronto contra o reino do inimigo, nós estamos então abalando as estruturas do nosso inimigo. Isso se nós formos fiéis, isso se nós formos perseverantes e buscarmos a vontade do Senhor, não tem como o reino do inimigo não ser abalado. Há um segundo teste que nós podemos fazer, que é verificar se existe um outro efeito aqui, que é o território do inimigo sendo invadido. Nós podemos fazer esse teste. Será que a nossa luta, o nosso confronto contra o reino do inimigo, ele tem este efeito? Será que nós invadimos o território do inimigo? No versículo 27, Jesus, ele diz que ninguém pode, falando em forma de parábola, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Então, você não pode entrar na casa de uma pessoa valente, ir lá e chegando e tirando as coisas. Você tem que entrar lá, amarrar ele, lutar contra ele, amarrá-lo, e aí você vai poder, porque senão ele não vai deixar você fazer nada. Então é assim que Jesus está fazendo esta parábola, comparando, assim que é o confronto real contra o reino do inimigo, contra o reino de Satanás. Você precisa amarrar o inimigo, Então, tem aquela famosa frase, que os irmãos pentecostais gostam de falar, Está amarrado, seja amarrado, Então, nessa palavra, eles creem que você está amarrando o inimigo. Mas, de fato, se nós formos fiéis, se nós formos perseverantes, se nós estivermos vivendo para a glória de Deus, vivendo para Deus e confrontando o reino do inimigo, nós vamos amarrar o inimigo, ele vai ficar sem ação. Tiago que fala, que muito pode por sua eficácia a súplica de um justo, e ele fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, ou ele foge ou ele fica amarrado, quando nós estamos lutando a verdadeira batalha espiritual, confrontando o reino do inimigo. E Jesus disse, se defendendo ali junto aos fariseus, que era justamente isso que ele estava fazendo. Quando nós lemos Mateus 16, 18, é um versículo famoso, Mateus 16, 18, é quando Jesus profetiza que ele edificaria a sua igreja. Ele fala para o Pedro, que tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, que ele é o Filho de Deus. Quando Jesus perguntou: quem vocês acham que eu sou? E Jesus disse: nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: bem-aventurado é Simão Barjonas, ou Simão, filho de João, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai. E aí ele disse: eu também te digo que tu és Pedro. Aí que ele dá o apelido para Pedro, o nome dele é Simão, chama Pedro, que é uma pedra, Petros, uma pedra pequena. E aí ele prossegue, emenda: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, quando ele diz esta pedra, alguns acham que ele está dizendo que ia edificar sobre Pedro, por isso que a Igreja Católica crê que Pedro é o primeiro Papa. Mas, na verdade, se a gente for olhar o texto original grego, nos dá melhor a interpretação desta forma, porque Petros é uma pedra pequena, e Petra, que Jesus falou que vai edificar essa pedra, é uma rocha grande, uma rocha maior. Então, é como se Jesus tivesse, vamos imaginar a cena, ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, sobre Jesus mesmo, é claro, onde que a igreja está edificada? É sobre Jesus, é sobre a fé em Jesus. Então, mas aí ele diz também
quando ele fala essa profecia da igreja, ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui também tem uma maneira de interpretar. O natural é que nós pensemos o seguinte: bom, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, então quer dizer que Satanás não vai entrar na igreja. É mais ou menos esta ideia, mas se a gente for observar bem, não é isso que está dizendo. Está dizendo que as portas, não é que as portas da igreja prevalecerão contra o inferno. Está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, ele não está falando de defesa, ele está falando de ataque. Porque, na verdade, Satanás, ele entra na igreja. Ele entra, sim. Ele entra por estas portas aqui. Ele entra na sua casa. Ele entra em muitos lugares. Se não é ele, ele manda os seus emissários, porque Satanás não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, como Deus, como o Espírito Santo. Mas ele tem muitos demônios, milhares, talvez milhões de demônios. E ele então envia os seus emissários, e assim ele entra em muitos lugares, inclusive na igreja. Mas, se nós estivermos confrontando o reino do inimigo, é nós que vamos invadir o seu território. É nós que vamos invadir o seu terreno, o seu ambiente. E onde que é o ambiente de Satanás? Será que são nas boates? Já é livre, ele vai procurar os ambientes que é do bem. Ali já está dominado. Será que é só no carnaval, naquelas festas do carnaval? O território dele é o mundo. Quando Jesus ele fala, por exemplo, da parábola do semeador, que ele diz, que ele está semeando e vem o inimigo, e uma dos terrenos lá é quando o inimigo vem e toma a semente, que cai na beira do caminho. Ele diz o seguinte: o campo é o mundo. O campo onde existe essa batalha é o mundo. Então é a igreja também, é a casa, é o lar, é a escola, é o trabalho, é todo lugar onde você está, todo lugar onde existem pessoas interagindo. Esse é o território do inimigo. E nós estamos invadindo esses territórios. Você não precisa ir num antro dominado por Satanás para evangelizar as pessoas que estão ali, porque as pessoas vão ali, eles não querem saber do evangelho. As pessoas que vão lá, elas querem saber das coisas do mundo. Mas essas pessoas, elas também têm casas onde elas moram, elas também vão ao supermercado, elas também vão à escola, elas também andam nas ruas, andam de ônibus, andam de Uber, elas interagem com as outras pessoas. E nesse momento em que você está interagindo no mundo, enquanto você está levando a sua vida, enquanto você está trabalhando, fazendo o seu trabalho, aquilo que Deus tem dado para você fazer, você está invadindo o território do inimigo, se é que você é fiel, se é que você está perseverando e você está confrontando o reino do inimigo, junto com Jesus. Então, não saia de casa sem orar, porque orar é uma das formas de você se proteger. Não saia de casa sem ler a Bíblia, sem ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, e assim por diante. Então, se nós estivermos fazendo isso, nós estaremos confrontando o reino do inimigo, e tendo esse efeito, esse segundo efeito, que é invadir o território do inimigo. Um terceiro teste que nós podemos fazer é ver se tem este efeito, que os cativos estão sendo resgatados. Será que o nosso confronto nesta batalha contra o inimigo, contra o reino do inimigo, será que tem este efeito? Será que os cativos estão sendo resgatados? Nos versículos 28 a 30,
de Marcos capítulo 3, diz que Jesus continua dizendo para os fariseus e para todos que estavam ouvindo ali: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Então Jesus deu uma repreensão muito séria para eles, muito grave para eles, dizendo: olha, esse pecado que vocês estão cometendo aí, ele é um pecado imperdoável, porque vocês estão atribuindo a Satanás, a Beelzebul, o que Deus está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo. Então, é uma advertência. Então, essa passagem é bem polêmica, e muitos crentes, muitos cristãos têm medo dessa passagem, porque falam: e se eu fizer esse pecado? E se eu pecar, se eu blasfemar contra o Espírito Santo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Aqui no contexto, ele diz no versículo 35 claramente que ele disse isso porque eles estavam dizendo que ele era possesso de um espírito imundo, que Jesus era possesso de Beelzebul, de Satanás. Então, isto é blasfemar contra o Espírito Santo. Mas Jesus ele dá ali uma advertência, justamente para que eles, eu creio nisso, que ele dá justamente para que eles não caiam nesse pecado, para que eles se arrependam. Na verdade, olhando um pouco mais afastado aqui, olhando um pouco mais de cima, um pouco de uma forma mais abrangente para esse texto, nós vemos, por exemplo, que tem uma verdade muito importante aqui, uma boa notícia que nós podemos deixar passar por causa do medo do pecado contra o Espírito Santo, que é uma excelente notícia, porque ele diz no versículo 28, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Olha só, isso não é uma excelente notícia? Tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Isso é uma grande bênção. Significa que você pode ser perdoado, que eu posso ser perdoado, e que muitos possam ser perdoados. E ele diz tudo. E nós sabemos que para receber o perdão, você precisa, primeiro, se arrepender dos seus pecados. E você precisa crer que Jesus morreu na cruz para te salvar, perdoando os seus pecados, e que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, se isso é verdade, não há perdão para quem não se arrepende. E nós podemos dizer, isso é uma possível interpretação também do pecado imperdoável, que é não se arrepender, não receber o Espírito Santo. Isso sim é um pecado imperdoável. Por quê? Porque se você não tem Jesus, não tem a vida eterna. Não é isso que Jesus diz? Um versículo famoso que a gente gosta sempre de decorar, de falar de cor, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo seguinte, que é 3,17, ele enfatiza isso, e se não me engano, no versículo 18, ele diz: quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Então, quem não crê em Jesus, ele nunca vai receber perdão. É um pecado imperdoável. Por quê? Porque ele não se arrependeu, ele não creu. Então,
Esse é um pecado imperdoável, é não receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, é não se arrepender dos seus pecados. Mas no versículo 28 ele diz: tudo será perdoado aos filhos dos homens, pecados e as blasfêmias que proferirem. Então isso está implícito, o arrependimento e o novo nascimento. Olha só um exemplo de um pecado que não foi perdoado, que se tornou um pecado imperdoável. Nós podemos ler no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, ali, naquele contexto desse versículo, esse versículo especificamente, ele diz que o rei Acasias, ele caiu de um quarto, né, da sua casa, que era um palácio, então ele tinha vários andares, e ele caiu de um parapeito ali, de uma sacada, e ele adoeceu. E aí ele enviou mensageiros para consultar Baal-Zebude, o deus de Ecrom. Olha só o nome, Baal-Zebude. É desse nome que vem o que os fariseus falavam contra Jesus, Beelzebul. Então é esse Deus que ele mandou buscar. E Elias, que era o profeta que tinha um ministério naquele tempo, no reino do norte, ele foi lá e repreendeu. Ele foi atrás desses mensageiros e disse: olha, não tem Deus em Israel para você buscar Baal-Zebude, né? Buscar Beelzebul. E aí o Acasias, em vez dele se arrepender, em vez dele voltar atrás e dizer: não, é verdade, eu tenho que buscar o Deus verdadeiro, porque se ele buscasse o Deus verdadeiro, Elias dá a entender que ele seria curado. Mas em vez disso ele endurece, é como a gente costuma dizer hoje, ele dobra a aposta. Ele mandou um oficial com 50 soldados para prender Elias. Aí o Elias, ele com seu grande poder, né, que Deus deu a ele, né, ele mandou descer fogo do céu e consumiu todos aqueles soldados lá, o capitão e seus soldados. Aí o Acasias não se arrependeu, ele dobrou a aposta, né? Ele mandou mais um oficial com mais 50 soldados para prender Elias. E aí o que aconteceu? Chegaram lá aqueles 50 homens, né, com o capitão, e Elias mandou descer fogo do céu e consumiu todos aqueles soldados de uma vez só. E o Acasias não desistiu, mandou um terceiro grupo lá, mais um capitão com mais 50 homens. Só que esse capitão ele foi mais esperto, né? Ele falou, chegou: Elias, tem misericórdia da gente, vai lá, né? Faz esse favor, né? Quebre esse galho aí, né? Não é claro, não é assim que ele falou, né? Mas dá essa moral para mim, né? Não consome a gente não, né? Vamos lá falar. Aí o Elias, então, resolveu ir, né? E foi lá, falou com Acasias, repreendeu novamente, mas o Acasias não se arrependeu. Então esse pecado de Acasias foi um pecado imperdoável. Então, pecado imperdoável, nós sabemos que é não se arrepender dos seus pecados, não crer no que Deus diz, que nós somos pecadores e que por causa do nosso pecado nós merecemos a morte. E Ele teve que morrer no nosso lugar, receber essa morte na cruz, derramando o seu próprio sangue para nos salvar dos nossos pecados. E todos os nossos pecados, então, são perdoados pela morte de Jesus. E o sacrifício de Jesus na cruz, ele é eficaz, né, contra todo o pecado. Então, nós podemos crer nisso, podemos ter certeza da salvação, porque não depende de nós, mas do que ele fez por nós na cruz. Então, irmãos, vamos fazer esse teste, vamos ver, né, se nós estamos realmente confrontando o reino do inimigo. Será que nós estamos fazendo como Jesus? Será que nós estamos abalando
as estruturas do reino do inimigo, pelo nosso viver, pelo nosso poder de falar o Evangelho, de pregar o Evangelho? Será que nós estamos invadindo o território do inimigo, né, que é o mundo, que, né, no nosso dia a dia nós podemos então agir no território do inimigo sem sermos afetados por ele? E será que nós estamos, através disso, conseguindo resgatar as almas cativas? Isto está nas mãos de Deus, né? O resgate é Deus que faz, mas nós podemos apontar o caminho, nós podemos, como o Tiago fala também, que aquele que consegue convencer alguém de não pecar mais, né, que converte o pecador do seu mau caminho, ele salva uma alma da morte. Então nós podemos fazer isso. E que Deus nos abençoe, que nosso viver diário, nosso andar com Cristo seja um andar de fidelidade, um andar de perseverança, e que nós possamos então, desta forma, confrontar o reino do inimigo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração.